3 cidades já ostentaram o título de capital do Brasil. Você sabe quais são essas cidades? Então fica aqui comigo que eu vou te contar. Tá na aula com Júlio Reiser e o tema de hoje, as 3 cidades que foram capitais do Brasil, ou foram capital do Brasil. E a primeira delas foi Salvador, muito amor, que calor, a nossa primeira capital, fundada lá em 1549 por Tomé de Souza. Mas quem foi Tomé de Souza? Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, nomeado por Dom João III, veio para cá com algumas missões e entre essas missões estava fundar a cidade para ser a nossa primeira capital. E Salvador é essa cidade. A estrutura trazida por Tomé de Souza é muito interessante também porque ela reproduz no Brasil uma estrutura de poder absolutista, onde o governador-geral, chefe do governo, era nomeado pelo rei de Portugal. E ele era assessorado por alguns cargos também, como, por exemplo, o ouvidor-mor, responsável pela aplicação da justiça, o provedor-mor, responsável pela coleta dos impostos, o capitão-mor, responsável pela defesa. Salvador foi nossa capital de 1549 até 1763. Durante esse período, os ciclos econômicos que tiveram repercussão e que tiveram notoriedade foi o pau-brasil inicialmente e posteriormente a cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar que tinha na capitania de Pernambuco, a capitania com maior produtividade, o centro de produção. Então é correto afirmar que durante esse período o eixo político e econômico do Brasil estava no Nordeste, uma vez que Pernambuco era o centro econômico e a Bahia Salvador era o centro político. No século XVIII, algumas mudanças aconteceram, inclusive a mudança no ciclo econômico, já que com a descoberta de ouro em Minas Gerais, tivemos um deslocamento para o Sudeste. O Sudeste passa a ser o grande centro econômico do Brasil. Pois bem, além disso, o século XVIII também passou por algumas reformas políticas importantes lá em Portugal, entre elas a administração pombalina ou as reformas pombalinas. Pois bem, entre essas reformas e algumas mudanças que ocorreram está a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Em 1763, Rio de Janeiro passa a ser a nossa nova capital, justamente pela transferência do eixo econômico, ou melhor, do centro econômico do Nordeste para o Sudeste. E agora o eixo político e econômico também havia mudado. O ciclo do ouro impulsionou muito o desenvolvimento da região sudeste e o surgimento de cidades. E era mais interessante, segundo o entendimento de Portugal, que a capital fosse no Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil quando tivemos aquele fabuloso evento da chegada da família real aqui com os milhares de nobres, quando Dom João VI empreendeu uma retirada estratégica para fugir de Napoleão. Rio de Janeiro foi capital do Brasil de 1763 até 1960. Sim, porque lá em 1960 aconteceu a inauguração de Brasília no dia 21 de abril. Na verdade, um maluco chamado Juscelino Kubitschek, alguns anos antes, resolveu tirar do papel o plano de transferência da capital do Brasil. Peitou uma construção gigantesca que foi aí conduzida por Lúcio Costa Filho no projeto urbanista e o projeto arquitetônico com Oscar Niemeyer e enfrentou todas as dúvidas, garantindo que a nova capital não somente seria construída num período curto de tempo, como também seria transferida, ou melhor, assumiria o status de capital do Brasil. A inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 não foi lá um episódio assim tão fantástico, até porque a verba não estava tão legal, a verba estava meio curta e dizem até que faltava dinheiro para a banda tocar a inauguração da nova cidade. É lógico que com o passar do tempo Brasília evoluiu, Brasília cresceu, saiu daquele projeto inicial, mas ela continua sendo a nossa capital desde 21 de abril de 1960. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e inscreva-se no canal Tá na Aula com o Júlio Reiser para mais conteúdos como esse. Vídeos novos toda semana, vídeos novos todos os dias e em breve aulas ao vivo aqui para você. Deixa o like. Forte abraço e até o próximo vídeo.